Bem, amigos do canal GB, mais um Fala Galvão. Antes, vai lá no nosso sininho, plim, faz lá a sua inscrição. E o Fala Galvão de hoje é com o sujeito que comanda os cavalinhos do Fantástico todo domingo. O Alex Escobar, ele é carioca, ele é de Bangu, e ele diz pra todo mundo que saiu de lá por minha causa. Eu quero que ele explique essa história direito, que eu não estou entendendo isso direito não. Mas ele é uma das caras que renovaram a apresentação esportiva da TV. Mas na hora de escolher um time, ele preferiu ficar com a tradição. E se declara, e sempre se declarou, apaixonado pelo América Carioca. Primeiro emprego do Alex Escobar foi como comissário de bordo numa empresa de aviação. Só que o Escobar sonhava com voos ainda mais altos, foi trabalhar no rádio, do rádio foi para televisão. Esse papo promete, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Adoro entrar aqui nesse estúdio para conversar com gente inteligente, com gente com história, com amigos. É um prazer, ou seja, é um privilégio, melhor dizendo, a gente poder bater papo e fazer entrevista com amigos. Alex Escobar, vem cá, meu, levanta aí. E aí, Galvão? Um abraço aqui. Pô, tô muito feliz com o seu convite, cara. Muito Tudo bem? feliz. Tudo bem. Você senta aqui, por favor? Fica à vontade aí. Pronto. Fica à vontade. Tô em senta casa. Aqui. Muito obrigado. E tem canequinha? Como é que é? Canequinha? Canequinha. É. Igual a do Jô. E é. É, tá vendo? Muito bem. O que tinha na caneca do Jô? Rapaz, eu não sei, você também não sabe o que tem na minha. Vai virar um mistério aí também. E Não todo conta pra programa ninguém. manda um beijo pro Gordo. Beijo pro Gordo. Quer mandar um beijo pro Eu Gordo, manda quero. um beijo pro Gordo. Beijo muito especial pro Gordo. Esteja ele onde ele estiver. Que era um privilégio, né? Quando o Jô chamava a gente pra ir pra lá. Caraca, o Jô me chamou. Meu Deus do céu. Você coisa fez lá boa. o programa com o Jô? Fiz uma vez. Fez uma vez. Muito bem tratado. Foi um eu amor. perdi a conta de quantas vezes eu fiz. Eu fiz até no SBT, quando ele começou. Ah, no é? SBT. É. Alex Escobar da Eu. Silva. Pô, rapaz, já tá com 49? 49. Eu conheci você era garoto. Moleque. Você me chamava de moleque, não sei se você lembra. Ô, moleque. Ô, moleque, É. com a idade que eu tenho, a idade que você tem, ainda dá pra te chamar de moleque. Ô, moleque, vamos bater um papo aqui. Você me conheceu em 2003, 2004. Então você é de 74, 2004, tinha 84. 29, 30. 94, você tinha 30 anos. É. Moleque. Era um moleque. Completamente. Aí tá escrito aqui que você nasceu em Bangu, mas você não nasceu em Bangu, não. Eu nasci na Vila da Penha. Vila da Penha. Vila da Penha, no Largo do Bicão. Por que você fala que é um carioca de Bangu? Porque eu fui pra Bangu com 12 anos e em Bangu tudo aconteceu na minha vida, assim. Meus amigos são de Bangu, as minhas lembranças, adolescência, juventude, tudo é Bangu. Mas não esquece que você é de Vila da Penha. Não, até porque eu tenho muita família lá ainda Ah. e vou bastante lá. Eu disse na abertura que você é um dos caras que chegou para mudar a linguagem da televisão Ah, que esportiva. É uma coisa mais moderna, mas que no futebol você preferiu ficar com a tradição e se diz um apaixonado pelo América. Sou. Continua apaixonado pelo América? Continuo, Galvão. Porque, cara, não tem como você... O América virou Tem. pra mim... Eu achei que você tem, ia ser né? que nem o Chico Anísio. Não, Que era Mudou América de time. e depois virou um vascaíno assim. consigo. Um vascaíno que passou pros filhos, pro neto, verdade. tudo isso. Eu não consigo. Eu já mais cedo pensei assim, pô, não dá pra torcer pro América, cara. Pô, é um calvário isso. Mas virou uma missão, né? Eu vou ainda ver. Eu vou ver a América, cara. Hoje é o quê? América Itaboraí, América e Duque de Caxias. Você vai? Eu vou. Fica na arquibancada, Fico lá. aquela arquibancada vazia. Claro. Pela camisa que tá entrando em campo, pela resistência que é o América E entrar ninguém em nunca campo te chamou hoje. pra você ser presidente, vice-presidente, diretor, Eu adoraria se eu tivesse um parceiro que me desse condição de mudar a realidade do América, né? que o Romário parece que tá querendo fazer. Que é o que deve acontecer agora. Estou animadíssimo, inclusive. Olha Porque a só. última passagem do Romário pelo América foi boa. Foi. O América tinha dignidade com o Romário. É. A gente disputou campeonato nacional, a gente fez um carioca muito bom. Lembra que ele botou o Bebeto de treinador? A Isso. gente fez um time forte, um time legal, fez um carioca digno, deu trabalho para todo mundo e tal. Pelo menos isso, né? Porque o América tá, se não me engano, há 5 anos na segunda divisão do Rio de Janeiro, que é horrível. Segunda divisão do Campeonato Carioca. É. E nos últimos 3, eu posso garantir aqui, sem nenhuma perspectiva de subir. E a nível de futebol brasileiro, em divisão nenhuma. Nenhuma.
Ah, não tem nenhuma? Nenhuma, porque ele tem que Tem voltar A, B, para a C, primeira D. do Carioca, se classificar bem no Carioca para jogar a D. A D. A gente está distante disso ainda. Aí por exemplo, eu não diria pra você pra perder sua paixão pelo América, não. Mas você, com esses anos todos trabalhando com futebol, você deve ter adquirido uma simpatia. Não a paixão que você tem pelo América, mas uma simpatia por uma cor. Sim. Bom, meus Se não filhos... quiser contar... Não, eu porque falo, por causa e da não coisa, tem esse pode- problema não, Galvão. Ó, meus filhos, principalmente o de 7 anos, o Chicão, eles estão apaixonados pelo Fluminense. Você tem 4 filhos, Francisco, Tenho 4. José, a Mariana e o Pedro. E o Pedro. Ah, O Pedro não liga muito pra futebol, a Mariana é Botafogo, meu pai é Botafogo, e ela é apaixonada pelo meu pai, virou Botafogo, mas os 2 molequinhos são Fluminense. E o Chicão agora, nessa campanha da Libertadores, a gente foi ver os jogos no Maracanã juntos e tal, e isso me deu uma contagiada, claro. eu vi uma foto sua no Instagram, que eu sigo você no Instagram. aham. Eu vi uma foto sua no Instagram, você com qual dos filhos era? O Chicão. Com o Chicão. Chiquinho, né? Pequenininho, né? É verdade, é o Chicão. Chicão. O Chiquinho, ele é pequenininho. Quer ver uma coisa? Essa foto aí, ó. Olha aí. Sua simpatia é o Fluminense mesmo, né? É, hoje é. Eu tenho muita simpatia pelo Fluminense, porque eu abracei a causa do Chico. Abracei. É. a causa do Chico. Eu passei a me emocionar com ele, a torcer pra ele não ficar triste, né? E a coisa dar certo e tal. E acabou, o futebol ele ensina pra vida, né? E eu me lembro, por exemplo, contra o Internacional, que a coisa tava dando errado e tal, e chegou no intervalo e o Francisco falou pra mim, pai, eu acho que eu quero ir embora. Porque o Fluminense teve um jogador Vocês estavam expulso. no jogo do empate 2-2, vocês estavam no Maracanã. É, tava. Ou era lá o de Porto Não, do Alegre? Maracanã. Do Maracanã. E aí tava dando tudo errado pro Fluminense, o jogador expulso ainda no primeiro tempo e tudo, e ele tava prevendo uma tragédia ali e falou, eu quero ir embora. E eu falei, não, cara, peraí, você tem que ficar. O teu amigo, o Fluminense, precisa de você, pô. Aprenda a sofrer como Você seu pai já tem sofreu muito com a América. Muita coisa. Não precisa tanto, vai. Mas ele, falei, cara, você tem que ficar. A gente tá aqui. Isso aqui é uma causa. A gente tá com o time até o final. Se for amor. 5-1, 6-1, não interessa. Né? Depois vai ter outro jogo, ano que vem tem outro campeonato e a gente tem que estar junto, não é assim. Você E ele explica- aprendeu isso, Galvão. É legal isso. Explica para que se um dia o time dele perder de 6-1, sei lá, que ele fala, virou passeio, Virou passeio. lá vem ele de novo. Fala para ele falar essas É coisas. verdade, Galvão. que Vou vai- ensinar, vou ensinar. Que vai na boa. Ah, então assim, e antes do Fluminense, eu sempre me apeguei a algumas situações, assim, de alguns clubes. Por exemplo, Tem eu alguma torci coisa muito... na sua caneca aí, não? Minha caneca tá vazia, hein? Eu sempre faço isso com aquele pilantra ali, ó, o Chicão. Ele faz isso que é para ele aparecer aqui, Ah, entendeu? entendi. Ah, não tinha o chileno do Jô? Sim, o Alex. Você faltando de O Alex. Chicão, é o Serjão, rapaz, misturei até o nome dele. Tudo bem, Você Serjão? começou a falar Fala, de... meu rei. Você tá bem, meu irmão? Jogou muito futebol lá no Curtume? No Curtume não joguei não. Não tinha esse Curtume. Pô. Lá na Vila da Penha. Eu joguei mais em Bangu, cara. Né? Mal. Mal. Sempre joguei bola por contar piada legal depois. Aí, ó. Participar Alô, da garoto. cerveja, tudo mais. Vamos chegar nesse joga-bola daí. Eu quero ir lá pro teu começo. Vamos lá. O que tu foi fazer que você morou 3 meses na Arábia Saudita? Comissário. Ah, não. Você começou comissário. Isso É. eu sei, já vi até vídeo seu. Mas comissário de que companhia que você começou trabalhando? Então, eu trabalhei na Varig 1 ano e meio, mas não era comissário. Varig. Pô, e era uma tremenda empresa. Cara, eu viajei o mundo com a Varig. Senhora, cara. Espetáculo. Que saudade da espetacular. Varig. Saudades da Varig. É. Aí você começou na Varig, Não era comissário. era o quê? Eu trabalhava... Você trabalhava na terra? Trabalhava em terra. Porque é o seguinte, era uma época que não havia internet. Você lembra como é Então que era? você não era aeronauta, você era Aeroviário. aeroviário. É, Pra quem não sabe, quem trabalha na terra é aeroviário. Aeroviário. Quem voa é aeronauta. é isso mesmo. E ali na Varig, eu era agente de reservas e depois eu virei tipo um tarifeiro. Porque na época não tinha internet, então a pessoa tinha que ligar para a central de reservas da Varig. A gente reservava Mas o voo dava para a aquela pessoa. confusão. Na Varig? Vocês que arrumavam, né? É. No mundo inteiro, o negócio de voar. Não, com certeza eram as agências de viagem, não éramos nós. Mas vai lá, então o que, Não, que então, você fazia? aí a pessoa tinha que ligar para lá, a gente reservava a passagem e dava um prazo para a pessoa ir numa loja da Varig comprar
a passagem. Eu recebi aquele talonário, lembra? Um talão, parecia um talão de cheque, né? Enorme, um monte de coisa. Então eu era agente de reservas. Eu fazia a reserva e dava um prazo para a pessoa comprar. Depois eu passei a calcular a tarifa, que tinha umas regras de tarifas internacionais e tal. Eu passei a calcular a tarifa. Fiquei 1 ano e meio na Varig. E nisso eu fiz o curso de comissário porque era uma forma de ganhar melhor um pouco e mais rápido, né? E do jeito que tu é agitado, você queria era agitado mesmo, Eu né? queria ganhar asas, né? Mesmo. Da história. Queria pros voar, passageiros. cara. Queria voar. Queria voar. Isso, é isso. E aí eu fiz o curso de comissário. Quando a Varig abriu vaga, eu não tinha 2 anos na minha função. E tinha uma regra na Varig que para você mudar de função, você tinha que passar 2 anos A na Varig era função que muito você rígida. estava. Muito rígida. E a Varig estava há 7 anos sem abrir concurso para comissário. Olha. Eu falei, cara, eu vou ficar 7 anos esperando aqui. Fiquei decepcionado. Aí a VASP abriu em São Paulo. A VASP estava com MD-11 chegando, época do Canhedo e tudo mais. E é uma coisa que talvez, como elas não existem mais, a Varig, quer dizer, Viação Aérea Rio Grandense, do Rio Grande do Sul. E a VASP, Viação Aérea São Paulo. São Paulo. De São Paulo, que Isso. era, como é que era? Que era do governo de São Paulo, do depois o governo de São Canhedo Paulo, comprou, né? É. Eu estava na época do Canhedo já. Estavam em expansão e aí eu fui fazer uma prova lá, passei e aí larguei a Varig e fui para a VASP, fui morar em São Paulo. E Pra voar viajar na pelo VASP. Brasil ou chegou a viajar para fora? Internacional só Buenos Aires, pela Só VASP. Buenos Aires. Pela Quase não VASP. é internacional, aqui do lado mesmo. É, do ladinho. É. Mas viajava pra Mas eu caramba. quero saber de Arábia Saudita, cara. Então, aí fui para Transair, porque a VASP começou já É, a não pagar algumas coisas. aí começou a se estruturar e daqui a pouco começou a se desestruturar. também. Muito rapidamente. Diga-se de passagem. Porque o comissário ganha hora de voo, reserva, que você vai para o aeroporto, fica 6 horas à disposição da empresa, se der algum problema Já tá você assume valendo. o voo. E tem um sobreaviso que você fica 12 horas em casa e pode ser acionado Ganhando. a qualquer momento. Ganhando. Oh, Só que o beleza. sobreaviso você ganha 1/3 da hora de voo. A reserva você ganha como hora de voo mesmo. E um dia eu fui pegar o olerite, o contra-cheque, e não tinha nem reserva nem sobreaviso. Aí eu fui lá, olha, não veio reserva. Não, esse mês a gente não vai pagar. Só hora voada mesmo. A coisa já estava brava. Eu trabalhei, pô. Não, mas esse mês não vai rolar. E aí, conversando com um amigo meu aqui do Rio, estava começando a Transair International, que era uma companhia de charter. Tinha um avião, um DC... você não deve lembrar. Era um DC-10-15, que foram pouquíssimos aviões desses no mundo. Que ele deu errado, na verdade. E aí eu fui para Transair, cara. E na Transair era assim, de novembro a fevereiro a gente fazia Caribe e Nordeste, com operadoras de turismo e tal. Bom, cara. Era ótimo. Ficava de pulseirinha, Cancún, República Dominicana e tal. Era maravilhoso. Mas em março a gente ia para a Arábia Saudita, ficava morando em Jeddah, onde vai ser o Mundial agora. Isso quer dizer, se ainda estivesse trabalhando, você podia levar Podia levar o Fluminense. Levar o Fluminense, não, pode levar teu filho. É o meu filho, é verdade. Pretendo levar, viu? Se der, né? Se a gente for. Mas aí a gente morava em Jeddah e ia para todos os países muçulmanos. Que ano era isso? 1999. A primeira vez que eu fui lá foi em 1997, era muito rígido. Rígido, toda a questão religiosa. super rígido. E aí a gente ficava 3 meses lá pegando muçulmanos no Oriente Médio, na África e levando para rezar em Meca. É uma peregrinação que acontece nessa época do ano, que é o Que é Hajj. perto de Jeddah. Perto de Jeddah. É. Então a gente ficava nessa, ia, voltava, e por isso que eu passei lá 3 meses em Jeddah. Era o Hajj. E era uma situação difícil, Galvão, porque o governo da Arábia Saudita, bom, o muçulmano tem que ir uma vez na vida à Meca, né, para se purificar e tudo mais. Mas tem um pessoal que é pobre, não tem dinheiro, não vai. O governo da Arábia Saudita, não sei hoje, mas nessa época, contratava várias empresas de charter do mundo inteiro para levar esse pessoal para rezar. Pessoa que estava morrendo e não tinha condição, nunca tinha ido. Então a gente tinha muito óbito a bordo, sabe? Muita gente morria, muita gente doente. A gente voava com máscara igual o do Covid, né? E, pô, uma situação bem difícil. Pessoas que em determinados lugares que a gente pousava, a pessoa não sabia nem o que era banheiro, não tinha noção de... Era no deserto. Quanto tempo durou isso? 3 meses. Aí você falou, chega. Não, aí quando eu voltei, eu já tinha a Mariana, minha filha mais velha.
Eu voltei morrendo de saudade dela, ela tinha menos de 1 aninho, e quando eu fui pegar ela no colo, ela não quis vir. Eu falei, cara, isso não vai durar muito tempo, sabe? Pô. E eu comecei a fazer teste em rádio, eu tinha maior vontade de trabalhar em rádio, não passava. Mas você começou com sonhos de outros voos. Porque a aviação, quando você tem um vínculo... Mas, cara, tu fazia teste de rádio e não passava? Não passava. É incompreensível você não passar. Essa facilidade que você tem de falar. Essa coisa que você faz. Você é engraçado, cara. Você já foi até Aqualoco, aquele cabelo que verdade. Pulava, enrolava, vestido de Pelo roupa Premiere, esquisita. pelo Sport TV. Você já foi Aqualoco. Como é que os caras te barraram? Você fazia isso aonde que você fez? Eu acho que eu estava equivocado mesmo, assim. Eu precisei de uma orientação. Eu fiz na Transamérica, não passei. Eu fiz na Globo FM, não passei. Mas por que você não passava? O que era? O que Então, você achava que estava errado? Aí um colega meu, comissário, me ouviu fazendo uma locução no avião e falou, cara, você, porra, gostei e tal. O meu cunhado é locutor da JB-FM no Rio de Janeiro. Por que você não faz um teste lá? Fiz o teste. Aí o cunhado dele... Sabe quem falando, então? Coisa séria, então, assim? eu tinha essa impressão. Ah. Alexandre Tavares, que está lá até hoje, um amigo querido, ele não ouviu o meu teste, ele estava ocupado, mas depois, no dia seguinte, ele ouviu e me ligou. E ele falou, cara, então, estava ouvindo aqui teu teste, pô, não tá legal, tá ruim. Eu pensei, porra, você aprovar de novo. Como é que você falava nesses testes Então, todos que cara, você foi? Fala aí, como é que você falava esses testes todos que você foi aprovado? Eu Fala, tinha faz na um texto minha aí, cabeça, posso aqui lembrar de música, por exemplo, que o teste era isso, você lia notícia Isso. e músicas. Então lembra uma notícia aí. Então eu fiz o primeiro teste assim. Vai. JBFM, são 9h10, você ouviu Elis, Chico Buarque e Supertramp. Aí ele ouviu e falou, pô, não, cara, você tá equivocado, você tá impostando a voz. Eu teria reprovado você também. Não, mas sabe o que é? Houve uma época em que era assim. Eu tava lá atrás ainda. Mas que ano era isso? 2000. 2000, você tava falando como se fazia em 1960, Exatamente. 50. Totalmente equivocado. Aí o Alexandre Tavares me deu esse toque. Aí como é que você foi aprovado? Você falou que jeito? Fala aí. Aí ele me dirigiu num teste, Ah. teve essa bondade, cara. Esse cara foi um anjo na minha vida. Porque ele pegou o tempo dele. Você pode vir aqui amanhã, eu vou com você. E aí ele me dirigiu. E aí eu passei a falar, você acabou de ouvir Elis Regina, Chico Buarque e Supertramp. São 9h10, daqui a pouco JB Notícias. Pronto. É. Você foi escobar. Aí foi isso. Aí entrou. Ele, cara, você precisa conversar, a pessoa quer te ouvir, é um papo. Fazer isso. Você já pensou você fazendo um cafezinho do Escobar? E você com aquela pensou? galera toda, você dizendo, bem, senhoras e senhores, estamos aqui no cafezinho do Escobar. Não tem a menor Você acha que condição. alguém ia renovar teu contrato? Não, pô? não ia. É isso, esse cara me deu essa luz. Eu acho assim, Galvão, você pode ter o seu talento, mas eu acho que a gente no início, né, tem várias portas pra passar, mas você não tem a chave, né, cara? Alguém precisa abrir essa porta pra você, né? Sim, Deixar você mostrar alguém um tem que abrir a talento. porta, mas você chegou a trabalhar com o Armando Nogueira? Cheguei. Então, Armando Nogueira, que eu digo sempre um dos meus mestres, Pô, meus mestres queridaço. foram Boni, Armando Nogueira, Pelé, Chico Anísio. Eita, são os ferro. 4 que eu digo que foram os meus mestres com quem eu trabalhei. Deus me deu a felicidade de poder Pô, trabalhar com privilégio eles. total. E o Armando dizia assim, quando perguntava a receita do sucesso, a receita do sucesso, digamos que seja 20% de sorte, ou seja, alguém abrir a porta, Tem que ter. 30 a 40% de inspiração, que é o talento, e 50% de transpiração. Trabalhar pra caramba. Cair dentro e trabalhar pra caramba. Eu nunca tive medo de trabalho, não. Eu sei, tu já fica na coisa maluca, eu tenho certeza. Eu sempre trabalhei muito. Nessa época que eu fui pra JBFM, depois pintou uma chance na Rádio Cidade pra fazer o Rock Bola. Eu ia chegar no Rock Bola aqui, cara. Tava aqui, o Ingo Ostrovski que fez aqui. Pô, o Ingo, querido, né? O Ingo, ele chegou de Hong Kong, tá no fuso horário, não apareceu aqui. Aham. O Maroca que tá ali dirigindo o programa, o Andrezinho tá ali do lado.
Só turma boa, não achei porra nenhuma que eu tava procurando. Eu te conto, pô. Eu não achei nada, mas eu Que queria pra saber isso, qual é possível. Aí nós temos que falar de cavalinho, nós temos que falar de cafezinho, nós temos que falar de Globo Esporte, nós temos que falar de carnaval. Tem coisa pra nós caramba temos pra que falar, de coisa Galvão. pra caramba. É. O cara foi comentarista, o cara foi narrador e o cara se acertou de verdade mesmo como apresentador. Mas eu queria pra passar do Rock Go. É o Rock Bola. Rock Go era da MTV, né? Ô, Maroca, fala pro Ingo depois que ele errou, pô. Tá escrito Rock Go aqui. Muita gente fala Rock Go mesmo. Então. Mas era o Rock Bola, no programa da Rádio Cidade. 2002 eu já era locutor da JB-FM. E o fato de ser América me ajudou. O América me deu esse título, porque era um programa que a direção da rádio queria fazer com torcedores, eles não queriam jornalistas. E tinha que ter um cara para comandar o negócio. Então era um torcedor do Fluminense, do Vasco, Flamengo e Botafogo. Quem vai apresentar? E o fato de eu torcer pro América, eles já saberem disso, eles me fizeram um convite. Você fez uma entrevista pro canal Sex Hot. O Sexy Hot foi o seguinte. O Sexy Hot entrou na minha vida. Uma falava de sexo mesmo. Não era não. Ah, não Na era verdade- nada? Não, na verdade o que aconteceu com o então Sexy deixa eu Hot... contar, pô. Eu tô achando que... Não, foi mais um anjo que abriu uma porta. Vou contar rapidamente. Era um churrasco que a Rádio Cidade organizou com a banda Detonautas. A gente ia jogar bola e depois tinha um churrasco. Sorteamos 10 ouvintes para jogar bola e comer churrasco com a gente. Meu time perdeu a primeira, sentei numa mesa, já para comer, para beber, já deixei o futebol para lá. Vem um cara muito bem arrumado, com um prato na mão, meio deslocado, chamo ele para sentar comigo, a gente começa a conversar. E ele começa a perguntar da minha vida, como é que eu cheguei até ali. Não te conheço, não lembro de você, como é que você chegou até aqui? A gente foi contando a história. E ele me deu um cartão, ele falou, eu sou diretor lá do Premiere. E eu queria fazer uns testes com você lá, pô. De narrador, de comentarista e tal. Só que, na verdade, ele era diretor do Sexy Hot. Então, quando eu cheguei na sala dele, que ele me deu o número da sala, lá no prédio do Rio Comprido, lá da Globosat, eu entro na sala, cara, tem assim umas 10 mesas com pessoas vendo filme de sacanagem. Ele na mesa ali de chefe. E uma gemedeira, uma gritaria. Que rapaz. é isso, rapaz? E eu abri a porta e falei, pô... Eu agora aqui, jurando, você pensou, me dei bem, ou você pensou, tô ferrado? Não, eu pensei, cara, eu acho que eu errei de sala, né? Aí eu olhei pra ele, Vinícius, cara... Ele, não, é porque se eu te dissesse que eu, pô, era diretor do Sexy Hot, tu podia ficar bolado. Eu vou te levar lá no Emanuel, pô. Vou te apresentar lá pro Pascoal, pro Manuel, pro pessoal do esporte. Ah, na época do Sport TV. Do Sport TV. E foi assim que eu fui pro Sport TV, cara. Aí eu fiz teste lá, Sérgio Lobo me aplicou os testes. Foi reprovado também? Não, aí me pegaram pra ser comentarista, porque era uma época de transição. Aí vai, eu acho que daí vem minha primeira conversa com você. Porque você foi ser comentarista. É. Mas ao mesmo tempo você fazia um papel meio cômico. Você tinha aquele negócio do... Quando é que você foi... Aqualoco? Aqualoco. Aqualoco, pra quem não sabe, é uns malucos que não existe mais. É. Não existe mais. Acho que não existe. Vestiam umas roupas de esquisita, Era comprida, e pulava, de cair tudo atrapalhado na perna. Era um quadro cômico. Era um quadro cômico. Porque, na verdade, quando eu fui pro Sport TV, o projeto do Tá Na Área era ser um programa voltado pro humor. Depois veio a ser muito tempo depois, agora recentemente. Recentemente. E aí, o projeto era esse. O Emanuel me chamou e falou, você vai participar de um programa, vai ser o Tá Na Área. Isso era maio de 2003. Ele queria fazer para 2004. Emanuel, que eu sempre chamei de Maluquinho. Ô, Maluquinho! O Maluquinho. É. E aí ele Emanuel Melo Matos. Ele. De Castro. Nome pra caramba, né? É. O pai dele foi um... Porra, é. Marcos de Castro. Marcos de Castro. Marcos Alexandre Melo Matos de Castro. Olha só, tá vendo? Aí. Como a minha memória Eu é boa. conhecia como Marcos de Castro mesmo. É, com o Maroca falando no meu ouvido fica mais fácil. O Google de ouvido aqui, né? É. Mas Então- o pai dele foi muito meu amigo e ele também. É, né? Ele também. E ele falou, não, você vai fazer o Tá Na Área, um programa que a gente vai fazer no ano que vem e vai ser mais voltado pro humor e tal. Enquanto isso, você vai comentar uns jogos. E aí, eu comecei a comentar jogo e tinha esse programa que era o Preliminares, com o pessoal do Rock Bola, que ele contratou também, que a gente fazia umas coisas cômicas. Isso. Um dia o Schroeder viu e mandou parar. Você Eu lembra o saí. que eu falei com você, não?
Não lembro, Galvão. Eu falei, cara, você tem tudo para ser um bom comentarista. Agora, para ser bom comentarista e cômico, escolhe um dos dois. Fica difícil, pô. É Fica verdade difícil. mesmo. Foi É verdade, um, é verdade. um erro da casa e que você embarcou, porque você é desse estilo. Você, Eu vou que vou. Você vai que vai. É. Mas eu disse isso a você. É. O comentarista, ele tem que ter uma postura. Não é que tem que ser Mas ele tem que ter credibilidade, né? Credibilidade. Eu falei isso com você. E o Schroeder vetou. Vetou. Aí o Emanuel falou pra mim, bom, agora você vai ser comentarista. E aí mudou o projeto do Tá Na Área totalmente, passou a ser um programa com o Luiz Carlos, lembra? Luiz Carlos Júnior apresentando, eu e Barreto ali com ele sempre e tal. A gente esquentava os eventos de início de noite do Sport TV. E assim eu me tornei comentarista, né? E fiquei lá 5 anos comentando. Adorava, 5 cara. anos comentando. Eu adorava comentar bacana. jogo. E comentava bem, mandava bem. Obrigado. E você morava em Bangu. Morava em Bangu. É. Tô lá em Bangu. Agora, Ficava antes de mal você lá no ser- Sport antes de TV. porque depois você foi ser narrador. A história de narrador foi já na Globo. Morando em Bangu. Não, aí já tava. Não, já então, tava então bem. conta depois. Pô. Eu chego lá já. Não temos que chegar, não temos Vamos que chegar cronologicamente. no Bangu. Porque eu me lembro de um jogo, você como narrador, e eu tava. poucas vezes fiquei rouco, complicado, mas você. Eu não me lembro nem que jogo era. Era um jogo da seleção brasileira e você fez até a abertura junto comigo. Copa América, pô. Final da Copa América aqui no Brasil. Brasil e Peru. Eu me lembro bem. Foi muito marcante pra mim esse Mas dia. foi 2019. Foi agora, foi recente. Um pouquinho antes da. Eu nem tava narrando mais, Galvão. Nem tava, mas Não. você ficou. O Renato me pediu pra te dar uma força, que você tava Isso. com a voz meio baleada e tinha um pré-jogo grande. Aí você foi fazer. E aí ele falou, você vai pro Maracanã, porque dependendo de como o Isso. Galvão tiver, Tu vai ou narrar. você comanda o pré-jogo todo, Pra ele narrar depois. pra ele narrar depois, Não, mas e deu se pra- tiver ruim mesmo, a gente vê como é que faz, Luiz Roberto tá de baile, não sei o que Mas e deu tal. pra Não, a gente levar fez legal. o pré-jogo juntos. Você torceu pra eu perder a voz, não? Torci nada, eu gosto de você pra caramba, Galvão. Pô, e vou te falar, pô. é legal demais ter sido convidado por você pra conversar contigo, porque a gente tem a oportunidade de dizer coisas, a gente sempre teve junto em alguns lugares que a gente nunca tinha tempo de É verdade. parar pra conversar nós verdade. dois, né? É verdade. É sempre um evento, um programa e tal. E... Tá na hora de falar de Bangu. Mas vai lá. Então vamos pra história de Bangu logo. Vamos embora pra história de Bangu, Vamos. porque é o seguinte. Ele me queimou em Bangu. Eu vou explicar. Eu não posso ir a Bangu, cara. Eu não posso ir a Bangu. Eu já... O Bangu é um bairro do Rio de Janeiro fantástico. Da Zona Oeste. O do Bangu, que jogou até final de Campeonato Brasileiro, Foi. que foi campeão Marinho. carioca, que eu vi. Mocidade Que Independente. eu vi. Também de escola de samba, É. e da Mocidade Independente. Com muita história espetacular. Fui fazer jogo lá. Moça Bonita. Eu acho. Aí faz pouquinho de tempo ele contou a história num podcast. Como é que No Charla. No Charla. Charla Podcast. Ele contou uma história. Quer ver? Vou botar um pedacinho aí, dá uma olhada aí. Pô, você é isso aqui, Rio de Janeiro, tal, Bangu. A história de você Bangu, morando em Bangu e tendo que se mudar de Bangu. Uma história que conheceu como o eu Galvão. saí de Bangu? É. A gente escutou aqui em off. Aqui. Escutaram em off? Então vamos contar em on, porque... Foi não primeiro mora- mais em Bangu. Não moro mais em Bangu. Foi a primeira vez que você tinha ido no Bem Graças Amigos? ao Galvão Bueno, não moro mais em Bangu. Esse dia, eu me lembro muito, muito, muito bem. E tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes. De não ter oportunidade de falar essas coisas pra você. Eu tinha feito o Bom Dia Rio, eu já tava um pezinho na Globo, no Bom Dia Rio. Segundas e quintas. Era uma coisa nova, nunca tinha feito e tal. A Mas parte eu era- do esporte do Bom Dia. É, isso aí. E eu era comentarista do Sport TV e, pô, tava ganhando mal. E aí é que tá o lance de Bangu. O que você quis mudar na minha vida e o papo que a gente teve foi que você achou que eu não tinha o reconhecimento que eu já merecia naquela época. Não fica. Não Mas fica, é verdade. Fica com muito. E aí? Conta a história. Vou contar a cara, história. Conta a história. Eu tava- Foi no Bem Amigo. Eu tava- Não sei o que nós conversamos. O que aconteceu no dia seguinte. Vambora. Eu tava voltando do Bom Dia Rio, Avenida Brasil, indo pra Bangu, pra minha casa. Recebo uma ligação, ó, o PC Vasconcelos estava com um problema pessoal Isso. Ele era um dos Sério? praticamente fixos fixo. do Bem Amigos.
E era uma coisa meio em cima da hora, isso já era segunda-feira, que O era meu o dia amigo do tinha programa. 2 fixos mesmo, de verdade, que era Arnaldo e Renato Maurício Prado. E o resto a gente Mas o tinha PC tava aqueles que faziam sempre, mais. né? Hã? Mas o PC tava O sempre PC lá. estava sempre, o Caio estava praticamente sempre. É. Depois o Muricy, quando foi o Muricy, foi contratado para fazer seleção brasileira e no Sport TV para fazer o Bem Amigos. Então, É. Bodão ia muito também. Mas foi o... Hã? Bodão também ia muito. Bodão, foi o que conta a história. Aí eu tava indo pra Bangu, recebi a ligação, ó, vai pro aeroporto, PC tá com problema, você vai fazer o Bem Amigos. E a minha experiência contigo até ali, estamos falando de 2008. Eu tinha feito a Copa da Alemanha já pelo Sport TV em 2006, mas Isso. eu não fui cobrir seleção, então pouco fiquei com você. Fiquei no IBC, no Centro de Imprensa. Então eu tinha, cara, uma coisa contigo, meio de, porra, um mito do meu lado ali. Caraca, o Galvão tinha um respeito E o medo do máximo. cacete. Que medo, porque assim, depois eu vim perceber que você, pra ter o teu desempenho, pra estar pilhado, você chega botando pilha. Eu não tinha a menor ideia do que você achava de mim. E aí, sentei, você chegou meio em cima da hora no estúdio, eu meio apavorado assim, e você veio na minha direção e falou, enquanto me abraçava, falou no meu ouvido assim, ó, fala. Porque esses velhos não deixam ninguém falar, você falou pra mim. Verdade absoluta. Cara. E eu fiquei, porra, aquilo me deu, cara, né? Pô, o cara é legal, porra, que legal. E você fez uma introdução muito maneira a meu respeito, que eu nunca esqueci, me botou lá em cima, me fez perguntas quando eu não tava falando. Pô, foi brabo, foi O Bem demais. Amigos sempre recebeu os novos contratados. Todo mundo que era novo contratado fazia primeiro o Bem Amigos. Era lá que apresentado, eles né? eram apresentados. E assim como você estava começando na Globo, você foi apresentado naquele dia. Mas foi bom demais. Aí quando acaba o programa, você, Lelis. Vamos pro Lelis todo mundo. Lelis é um restaurante que durante 20 anos nós jantávamos toda segunda-feira e acabava na manhã, perto da manhã de terça-feira. E era bom, hein? Bom demais. A resenha lá era danada, só que não podia vazar em lugar nenhum. Não podia vazar. Era um proibidão. E aí, cara, aquele mesão. Pô, me lembro que tava o Sérgio, ex-goleiro, era o treinador de algum time, tava fazendo sucesso à beça. Inclusive, ele tá na Portuguesa Santista. O dia vi, ele ganhou a Copa Paulista lá. Então, fiquei felizão. E Renato Maurício Prado, e uma galera, né? Ali na mesa. Tá. Arnaldo. Ih, todo mundo ali. E eu quietinho na minha, pô. Chegando ali e tal. E a hora que você ficar quieto é difícil. É difícil. Mas eu tava quietinho. Respeitando ali, né? Respeitando o pessoal mais velho ali e tal. E aí o primeiro que se levanta, vou embora. Eu falo, pô, também vou. E você fala pra mim, não, se você for, não vai voltar mais no meu programa. Eu falei, porra, aí eu... Do jeito que eu tava aqui, ó. Pá, sentei. Aí outro levantou, sei que, cara, eu fui ficando. E a gente foi embora. Hoje a gente tava conversando aqui fora do ar, você achava que não, mas, cara, fomos. Eu, você e o falecido Iecker. Grande Iecker, meu parceiro. Já... Rapaz, em fevereiro vamos fazer 2 anos que ele... 2 anos já. Que ele já passa se muito foi. rápido, né? Passa muito Era um rápido. querido pra caramba. E aí você me ofereceu uma carona pro hotel que eu tava. Ia deixar você... Porra, cambaleando de manhã. Amanhecendo, cambaleando, ia deixar você lá perdido lá. Rapaz, eu tava Você ruim não pra tava caramba. no lugar do PC? Tava no lugar do PC. E quem que ia embora comigo todo o programa que também tinha que jeitar. Era o PC? Era o PC, ué. Cara, olha, eu me lembro de tantos detalhes dessa noite, que já era dia. Tava céu claro. Lá no Charla Podcast, falei que era 7h30 da manhã, talvez fosse mais cedo, porque é bom te dar uma floreada também. Exagero, né? Mas era de manhã já, pessoas indo pro trabalho, aquela coisa toda. Amanhã você me levou. cedo. Era um Honda Civic. Me lembro de um monte de coisa. O carro que você tava era um Honda Civic. Sentamos no banco de trás e a primeira pergunta, quando a gente sentou, se acomodou no carro, você falou, você mora onde lá no Rio? E aí eu falei, eu moro em Bangu. E você ficou boladão que eu falei. Como é que foi? Faz aí. Você falou, Bangu? Se solta igual você fez lá no troço. Mas foi. Porra. Bangu? E eu falei, eu moro em Bangu, Galvão. Ele, mas por que tu mora em Bangu, você falou? Eu falei, porra, Galvão, porque não deu pra sair. Eu moro lá desde sempre, não deu pra sair. E eu disse quanto eu ganhava. Eu ganho X, como é que eu vou sair de Bangu? Cara, aí tu ficou muito puto mesmo. Porra, quanto é que tu ganha, cara? Porra, tu mora em Bangu e ganha isso. Porque, porra, não é Bangu, gente. Não é porque é Bangu. Quero esclarecer o seguinte, Bangu porque era longe. Longe para o trabalho, caramba, era isso que eu tava mesmo. dizendo, rapaz. Ô, Bangu,
Beijo pra todo mundo. E o salário que eu ganhava, de vez em quando, eu tinha que ir de ônibus pra lá. Era duro, pô. Não é fácil. Dia seguinte, secretária de Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esporte da época, me liga. O Luiz Fernando quer falar com você amanhã de manhã. Porra, Galvão, eu não lembrava muito do nosso papo. Você falou, você é demitido. O Luiz Fernando nunca tinha me chamado pra nada, pô. E eu falei, porra, será que eu falei de grave, bicho? Fiquei pensando, porra, o dia inteiro naquilo e tal. Chego lá no dia seguinte, entro, o Luiz Fernando tá num computador, um óculosinho caído aqui no nariz. Não era assim, não, era de lado. Assim. Era de lado, né? E a gente sentava ali, ó. Aí ele mandou sentar no sofá que tinha lá. Eu falo contigo. E aí, pá. Daqui a pouco ele olha pra mim, ele se levantou, sentou do meu lado. Olha! Foi. Bateu na minha perna assim e falou, Galvão me ligou. Falou que você mora em Bangu, que ganha mal pra cacete. E é verdade, ele tem razão. Eu vou dobrar o teu salário, você começa no Bom Dia Brasil quando o Tadeu for fazer a Olimpíada de Pequim. E depois a gente vai dar uma melhorada também, fazer um contrato com você direitinho e tal. Pô, boa sorte, sai de Bangu. E me dispensou, cara. E eu, Galvão... Mas pelo menos dobrei teu salário. Bom, você dobrou meu salário, você abriu as portas de um programa Mas não fala que eu tirei nacional. de Bangu, não, que senão você não pode ir mais lá. E me tirou de Bangu. E assim, pô, eu já tive em Bangu várias vezes depois disso. Claro, E mas o Bangu era a distância. a distância... Eu sabia que você ia de ônibus, pô. Estar em Bangu. Ganhando aquilo que você ganhava, só podia ir de ônibus mesmo. Exatamente. Que, aliás, não é drama nenhum. A grande maioria da população brasileira trabalha, ganha muito pouco e anda de ônibus, e anda de metrô, etc. Mas se você... o seu trabalho fazia você merecer mais. Você achou, e você tinha razão. E por que você nunca me contou isso? Falta de oportunidade mesmo, Galvão. Falta de oportunidade. Mas você, não sei se você se lembra, antes de eu contar essa história no Charla... Não, você contou pra mim, eu já sabia mais ou menos. Eu te dei um abraço num evento que a Globo fez ali no restaurante, no Jardim Botânico. E eu falei no teu ouvido assim, eu sou muito grato a você. Me lembro disso. Porque teve uma ocasião assim, falei rapidamente. E aquele episódio ali mudou a minha trajetória aqui na Globo totalmente. Como você deve se lembrar que nós fizemos na preparação para essa Copa do Mundo de 22, eu fiz alguma coisa com você ali, que antes de começar eu falei, vem cá, me dá um abraço aqui, gosto muito de trabalhar com você, porque você é muito bom, muito inteligente. Isso me emocionou muito. A gente fez uma dobradinha ali no pré-jogo. Não foi? Na Copa. Foi Tá mó vendo? barato aquilo ali. Foi um barato, não era porque eu tava rouco, não. E vou dizer, não. Ali o bicão era eu, a abertura era sua, eu que entrei. Eu ia no povo Eu ia fazer lá o jogo e depois, tal, eu que entrei. eu adoro, foi. Aí, e qual foi o que eu chamava? Você no meio da galera, no povo, quer que Escobar? É isso. Ai, você entrava que nem maluco. Como é que é? Moscou enlouqueceu! Moscou enlouqueceu! Essa ficou Era marcada. era mesmo. Essa ficou marcada. Ih, bom demais. E você saía por ali, mas Eu vou te falar, hein? O Brasil foi eliminado justamente quando eu não fui fazer o pré-jogo. Em Kazan. Vou querer saber quem é que fez essa escala. Nós pulamos o narrador. Ah, sim, é legal, eu queria falar disso mesmo. Você não gostou, você não se deu bem, alguém não gostou, porque foi curto. Foi muito curto. Foi muito curto e a passagem de narrador foi o seguinte. Eu acho que pode ser que eu não tenha talento para narrar. Se for isso, normal. Porque a gente não tem talento para fazer tudo. Lógico. E essa foi uma questão. Duas questões que eu acho que foram importantes, assim, que foram mal trabalhadas por nós, eu me incluo aí, por ter aceitado do jeito que foi. Eu deveria ter começado, não sei, fazendo coisas no Sport TV, jogos menores, e ir aprendendo. Mas mais do que isso, eu tinha que narrar toda semana. Porque o que aconteceu foi que eu narrava hoje um jogo, narrava outro dali a 40 dias, cara. 30, 40 dias. Então eu nunca me sentia narrador. E na Globo? Na Globo. Clássico às vezes, pô. E lá tinha Kleber Machado, tinha Luiz Roberto, Luiz Roberto, você. E eu fui colocado no meio desses craques aí, incluindo você, tendo pouca prática, não tendo a embocadura ali ainda, não tendo entendido como eu funcionava como narrador. Eu acreditava que eu poderia me tornar um narrador bom. Eu também. Mas eu acho que... precisava muito disso. E eu tive essa Tiraram você do narrador ou você se tirou? Eu me tirei. E assim terminou a minha
minha aventura como narrador. Eu tenho a sensação, assim, de Quer que saber? poderia... Foi Ah. bom demais, porque tu virou um apresentador, rapaz, tão bacana. Você me disse isso, Galvão, sabia? Você cresceu, É. você ocupou o espaço que tava aberto. Aí você vai, o Globo Esporte, aí você Carnaval, aí você, com a saída do Tadeu para ir fazer o Big Brother, você assume os Cavalinhos do Fantástico, aquela coisa toda. E é o teu espírito, essa coisa toda. E o cafezinho do Escobar, e esse negócio todo. Eu acho que para você foi uma boa. Eu também acho. É que toda vez que a gente tem... graças a Deus... Que você me conte uma história de cada coisa dessa. De cada coisa, Do Globo Esporte, uma história do Cavalinho, uma história do cafezinho, uma história do Carnaval. Você é bom de história, cara. Quero que você me conte. Se quiser, pensa porque a gente edita aqui. Não, a primeira que eu lembro é do cafezinho. O cafezinho tem uma coisa que eu me orgulho pra caramba. Explica pra galera o que é o cafezinho. O cafezinho, claro. A gente vai a centenas de milhares de pessoas. Em São Paulo, por exemplo, não passa. E o cafezinho é um quadro que a gente tem que eu vou pra rua, junta o pessoal que tá lá na hora, e a gente faz ali com sambinha, que a gente leva pronto já com assuntos que bombaram no fim de semana, né? É uma a gente roda faz de samba, uma roda de samba um cafezinho. Um cafezinho na mão ali, uma garrafinha na mão, e que eu converso com a galera que tá ali, pessoal na rua mesmo, sobre o que aconteceu no fim de semana. Cafezinho com Escobar em Niterói! Uma coisa que eu acho maneiro lá é que o povo se resolve. Quase nunca tem problema, mas quando tem, eles mesmos se resolvem. E teve uma passagem engraçada que a gente estava no Meier, na Praça do Meier ali, bairro do Rio de Janeiro, e aí começou um camarada a fazer um protesto político. O cara começou a gritar no meio da gravação, palavra de ordem, contra a Globo, não sei o quê. A gente parou a gravação, porque aquilo ia vazar. E aí... Mala é o que não falta. Aí eu cheguei, meu camarada, eu tô trabalhando, ainda falou assim, trabalhando? Isso que você faz é palhaçada, falou pra mim, rapaz. E eu, maior paciência, não, irmão, eu tô trabalhando sim e tal. E aí tem um cara fortão do lado dele, olhando pra ele, assim. E o cara continuando, que aquele e tal. Aí o cara vira pra ele e fala assim, meu irmão, aí, acho melhor tu parar. Aí o cara falou assim, por que parar? Democracia, eu tô na rua, tenho o direito de me expressar, tô na rua, é público, não sei o quê. Mas aí tu vai ter problema. Aí o cara falou, tá me ameaçando? Tô. Então eu vou chamar a polícia. A polícia demora, hein? É mole, meu irmão? A polícia demora, hein? E o cara saiu, meu irmão. Então foi chiando e saiu. E todo mundo riu, aplaudiu o cara, levantaram o cara. O cara virou um herói ali, apareceu a beça no cafezinho. Falei, meu irmão, tu salvou o cafezinho, cara. Carnaval! E não ia ter. O carnaval, cara, acho que, sei lá, o que eu posso contar assim de mais, não tem nada engraçado, mas foi a minha estreia na Elite, porque eu fiz 4 anos de acesso com a Mariana Gross, e no meu primeiro ano com Fátima Bernardes, aconteceu de tudo de ruim. Acho que foi o pior desfile da história. Morreu gente, bicho. Acidente com o carro alegórico da Tuiuti. Eu lembro disso. Depois, um pouco depois, um carro da Grande Rio estourou lá e atrasou tudo. Depois um carro da Tijuca caiu com os destaques que estavam em cima, pessoas se feriram. Lembro de tudo isso. E eu lembro que eu terminei exausto, cara, esse desfile. Caraca, deu tudo errado. Ano que foi isso? 2017. 2017. Foi na tua virada toda. Foi toda na tua virada toda. E toda. aí eu tô já há 11 anos no carnaval, cara. Vou pro 12º. 18, 19, 20, 21, 22, 23, na minha conta são 6. Na Elite. Tá 11. Na Elite, porque eu fiz o acesso também. Ali. Na Elite são... Aí agora não tem mais a Fátima. Anos. Não tem a Fátima, saiu. Eu fiz Maju, 2 anos com a Maju. E agora vem Karine Alves. Ganhei uma nova parceira. E você vai estar lá. E eu tô lá. Firme e forte. Herói da Resistência. Herói da Resistência. Qual é a tua escola? Mocidade Independente de Padre Miguel. Claro, Bangu. Claro. E olha que história legal da Mocidade. Você é salgueiro, né, Galvão? Eu sou salgueiro. Adoro o salgueiro também. Eu sou tijucano, salgueirense, né, rubro-negro. E Flamengo. Sou um produto da Tijuca. Bairro do Rio de Janeiro. América, pô. Eu prefiro ser Flamengo. Porque
Será? E aí, cara, olha que coisa interessante da mocidade, Galvão. Eu morava na Vila da Penha, como eu disse. Aí teve uma passagem de 1 ano em Acari. Fomos morar em Acari. A situação deu uma piorada. Fomos pra Acari, 1 aninho lá. E foi o primeiro carnaval que eu assisti na televisão. E eu fiquei encantado com a mocidade, que era um samba que dizia: ó morena, morada do sol e da lua, ó morena, o paraíso onde a vida continua. Descobrimento do Brasil, um carnaval lindo da mocidade. E eu virei mocidade em Acari ainda. E depois, eu nunca imaginava, fomos morar em Bangu. E aí eu passei a frequentar a mocidade. Então a mocidade me apresentou o carnaval. Eu gostei primeiro da mocidade, depois do carnaval. Então pronto. Então eu tenho que dizer que sou mocidade, tem o menor problema Mas eu acho que com essa isso. coisa do carnaval é que nem futebol, cara. Talvez em outros lugares do Brasil não se entenda isso. É. Não se entenda isso. Mas no Rio de Janeiro, para nós que somos cariocas, é uma coisa que tá na alma, cara. Tá. É uma coisa que tá na alma. Maroca que tá ali falando no ouvido da gente, falando sem parar, Maroca é mangueira. É mangueiro, Maroca. Maroca é mangueira. Mangueirense, Maroca. O Júnior, Maestro Mangueira Júnior, pra caramba. eu consegui fazer o Júnior sair e desfilar comigo no Salgueiro. Existe essa irmandade. Existe. Existe uma irmandade, apesar do amor, nas escolas de samba, que deveria existir no futebol. Deveria. As pessoas estão se matando muito, se batendo muito, com muita violência, com muita falta de respeito. O carnaval eu amo. Eu amo o carnaval. Inclusive tem um movimento muito Eu sou legal salgueiro. acontecendo. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Acadêmicos do Salgueiro, nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. É isso aí. Aprende essa, pronto. Essa eu já sabia, pô. Que é isso, Salgueiro é incrível. Ah, mas Cavalinhos, vamos lá. Cavalinho? E o Tadeu fez um... Porque tem o seguinte, cara. Eu, conversando com o Luiz Roberto aqui, eu disse assim, a perna tá tremendo muito. Porque eu fiz 55 jogos seguidos de seleção brasileira em Copa do Mundo. Desde 1986 e tudo, só eu fiz. E tem derrota, tem vitória, tem tetra, tem penta, tem lá mesmo de novo. Virou passeio. Virou passeio. Aquele 7-1. Aí eu falei com o Luiz Roberto, na hora que você abrir a Copa do Mundo com o Brasil jogando, você não tem ideia que suas pernas vão tremer. Porque é ocupar o lugar de alguém que marcou. As pessoas podem gostar ou não gostar, graças a Deus. A grande maioria sempre gostou de mim, muita gente odiou. Mas, mas Mas vão te odiar, né? não é mais não. É uma questão de torcedor do clube. Não vejo drama nisso. Mas você estava indo para o lugar de uma coisa que era consagrada com o Tadeu. É. Idealizada por ele. Idealizada por ele. Como é que foi chegar lá? A perna tremeu? Não, foi brabo demais, cara. O primeiro dia eu tava nervoso pra caramba. Isso aqui é bacana. É. E o Tadeu, eu já entrei no lugar dele no Bom Dia Brasil, já foi terrível. Não, mas aí... Mas eu tava saindo do Sport TV pra Globo, mas a comparação é outra. Não, Fantástico é outra A comparação parada. é outra. É como o Luiz Roberto agora, que é a voz da seleção, depois de eu ter sido 40 Sabe o que anos. acontece, Galvão? As pessoas sentem falta, cara. Vão sentir muita falta de você. Não que o Luiz Roberto seja ruim. Não, espetacular. Não é por isso. Poderia ter sido o Kleber Machado. Vão sentir saudade de você, cara. Isso é muita gente- inevitável. É hábito. Mas então como é e que as pessoas foi? estavam viúvas do Tadeu no Fantástico no início. Claro. Eu tava viúvo do Tadeu, pô. E aí? Tadeu foi legal. A gente, eu fiz 2 domingos acompanhando ele, que eu não sei se me fizeram bem ou mal, porque eu falei, caraca, o cara é bom pra cacete, mano. Como é que eu vou fazer esse negócio? E os cavalinhos têm uma coisa que complica mais ainda, porque cada cavalinho tem uma personalidade. Tem. Que é a personalidade daquela torcida. Tá, mas quem é que faz o roteiro daquilo? Você Eu. pode... Todinho. Era o Tadeu que fazia Era o Tadeu. e é você que faz Eu hoje. passei a fazer. Cara, isso é sua cara. É. É aquilo que eu digo. Eu gosto pra caramba de Dá fazer. pra você apresentar, você fazer o carnaval, você apresentar o GE, você fazer os cavalinhos. É a tua cara. Você é essa pessoa criativa, alegre, que passa simpatia, que coisa passa boa, alegria. É muito bacana, Que cara. bom. E quem é que fala ali? São 2 atores. Só 2? São 2. Ah. E eles dividem a bronca lá. Eu acho Mas interessantíssimo. você que faz o texto pra eles? Faço o texto, a gente ensaia.
e depois faz ao vivo. Ensaia, pô. Ensaia. Que frescura. É. Porra, eu nunca ensaiei nada. Eles na são vida. atores, Galvão. Existe uma coisa sensível ali com os cavalinhos, que é a reação da torcida que perdeu a piada. Não pode ser um negócio assim que vá pra humilhação. O problema é que algumas piadas têm um jeito de falar, uma entonação que é importante ser dada Tem alguma naquela história palavra. que aconteceu? Já aconteceu algum drama já contigo com isso? Não, o drama que já aconteceu é... Às vezes tem 4, 5 falas ali naquela sketch, e na sketch o cara esquece de falar. Então, cara, tem todo um Tá desenvolvimento, vendo como uma não coisa puxa a outra, o cara esquece. Tá vendo como não adiantou nada ensaiar? Puta, aí é brabo mesmo, cara. E aí a gente dá uma salvada, o outro que não esqueceu, pá, mete uma coisa, entra outra tal, e vai. Eles fazem isso muito tempo já, né? E foram super acolhedores, porque, cara, imagina, o Tadeu deu uma personalidade, um tipo de texto pra eles durante anos. Quando eu cheguei, mudou tudo, né? Rapaz, o que fica ainda na sua mente, na sua memória, no seu coração, o dia que você teve aquele problema com o Dunga, que aquilo foi uma sacanagem dele sem tamanho. É. Eu depois fiz um comentário, eu queria que ele falasse, era pra mim. É. Vamos lembrar pras pessoas como é que foi. Como é que foi? Então, cara, eu nem Copa ia... de 2010 na África do Sul. África do Sul. Eu nem ia ficar na sala de imprensa. Eu já tava com outra A entrevista coletiva. incumbência e tal, exatamente. Aí entrei na coletiva pra assistir. Tocou meu telefone. Na verdade, vibrou meu telefone. Era o Tadeu. Querendo saber onde eu tava e tal. Nesse momento em que vibra o telefone, alguém fez uma pergunta pra ele sobre Luiz Fabiano, que tinha jogado pra caramba. Era Brasil e Costa do Marfim. E ele responde a pergunta meio dizendo que a imprensa estava pegando no pé do Luiz Fabiano e que ele bancou o Luiz Fabiano. E eu ouvi aquilo ao atender o Tadeu e fiz assim, ó. Como quem diz, caraca, quem criticou o Luiz Fabiano? A imprensa estava colada com o Luiz Fabiano. Eu sempre achei um jogador espetacular. Ninguém estava reclamando do Luiz Fabiano. Então eu fiz um gesto com a cabeça assim, como que Só um de gesto. onde ele tirou isso, né? E peguei o telefone, botei aqui e falei, Tadeu, eu tô na coletiva. Ele, desculpa, depois a gente fala. Foi isso. Pá, desliguei o telefone. E quando eu olho pra frente, ele tá apontando assim, algum problema aí? E eu tô na minha, cara. Porque era tipo um cinema, eu tava no alto, ele embaixo. E aí um cara que tava do meu lado me cutuca e fala, é contigo. E aí eu olhei e falei, quem, eu? Ele diz, é você, pô. Algum problema aí? E eu respondo, tá no YouTube isso aí. Eu respondo, cara, eu nem falei com você, eu nem olhei pra você, um negócio desse que eu falo pra ele. Ah, não, pensei que tinha. E ele fica me xingando, me ofendendo ali, e eu não ouço, porque ele fica balbuciando, né? Ele ficou balbuciando. Cagão de merda, não sei o quê, umas coisas assim, Sagou, de bola. exatamente. E eu não ouvia. Então acaba a coletiva, eu me levanto pra ir embora, e eu escuto ele gritando lá de baixo, vem aqui, porra, vem aqui, você mija sentado. Nunca me esqueço, esse xingamento eu nunca tinha ouvido. Mija sentado. Você mija sentado, vem aqui embaixo. E o João Ramalho, cara, com ele, e ele apontava o dedo pro João Ramalho, covarde, e o João Ramalho pra ele, covarde o quê, cara? Também não entendendo nada. Ele praticamente me chamou pra Foi um porrada momento, lá embaixo. O Dunga assumiu depois de uma eliminação traumática do Brasil em 2006 para a França. Ele tinha muito mais time que todo mundo. Foi. Tinha ganho a Copa do Mundo jogando de descosta. E nem França nem Itália que fizeram a final tinham nenhuma possibilidade de ser melhor que aquela seleção brasileira do quarteto mágico de Cafu, de Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano, o Imperador. E ele começou trabalhando muito bem. Ele começou trabalhando muito bem. Ele ganha, ele classifica dando um sacode na Argentina lá fora. Verdade. O Brasil ganha a Copa das Confederações de 2009 na África do Sul, duro, Sim. difícil. Mas no meio Foi da com Copa... ele que a gente ganhou a Copa América do Adriano? Foi. É. No meio da Copa ele se perdeu. No meio da Copa acho que ele se perdeu emocionalmente. E aí começou porque eu fui um grande defensor do Dunga como jogador, jogou pra caramba.
E as pessoas diziam, Dunga mais 10 quando perdeu em 90. A era Dunga. O Dunga jogou pra caramba, o que ele invertia de bola, o que ele batia pro gol, jogou pra caramba. Mas ele ali realmente se perdeu. Isso aí foi um momento que ele deve ter tido um desequilíbrio emocional. Copa do Mundo no Brasil, tô com o Júnior, capacete, tinha narrado um jogo em Porto Você conhece Alegre. alguém que não gosta do Júnior no Então. país? Não existe. Aí fomos pra sala de embarque, tinha narrado um jogo em Porto Alegre, ele comentou. Aí o Júnior fala assim, ih, compadre. Quem tá ali, compadre? Aí tava lá o Dunga aí. Aí ele pra mim, e aí, vamos lá? Eu falei, não, vamos lá, ué. Não problema nenhum não, cara. E o Júnior o cumprimenta, ele não olha pra mim, mas eu coloco a mão no ombro dele e falo, Dunga, 4 anos já, né, meu irmão? Passou, né? E ele vira pra mim, meio não esperava. Não, passou, Bacana. Aí eu, pô, legal. E ficamos ali, conversando, cara. Pronto. Passou. Já encontrei com ele várias vezes depois daquilo e ele não fala comigo. Ele vira a cara. E recentemente ele deu uma entrevista dizendo que eu sou cagão mesmo, que eu sou não sei o que. O cara cismou, cara. Ô, Dunga. Cara. E olha, uma coisa importante. Muita gente que eu considero pra caramba, que são queridos demais, adoram o Dunga, cara. Eu também Nossa, conheço. o Dunga é um cara legal, ele cismou comigo. Então... Eu sempre, o Dunga foi um grande jogador. Importantíssimo. No Tetra em 94, era importante na tentativa do Penta em 98. O Dunga sempre foi ele começou como técnico muitíssimo, mas sem nunca ter sido técnico. Sem nunca ter sido Pegou a roubada da seleção. Apaixonado pela seleção. Sabe o que eu fico chateado de verdade Toca nessa o história terror. toda? É que ele teve inúmeras oportunidades de sentar comigo e conversar. Inúmeras oportunidades. Foi até engraçado, na volta da Copa da Rússia, cara. Eu entrei no avião, tava Parreira, Jairzinho. Olha só. Ali, todo mundo conversando e tal. Eu sentei, porra, ele entrou meio atrasado. Sentou na minha frente, cara. Aí todo mundo riu, cara. Com o Parreira rindo. O Jairzinho virou um negócio engraçado. Mas ele não entra na brincadeira. E a gente poderia ter conversado já, se ele tem um problema e tal. Dunga! Porra, Dunga! Aliás, Dunga, por que você nunca mais dirigiu o time? Não parou de ser técnico, cara? Pô, fez trabalhos bons, fez na seleção, pô, teve uma época boa. Depois perdeu. Quem sabe o Romário não traz ele pra dirigir o América aí, pô. Mas, ó, sabe o que o Dunga me falou? Na Copa 94? Sabe quem é meu companheiro de quarto? Não, Romário. Porque eu tenho que tomar conta dele. No Tetra, então. O Romário gosta muito dele, Ricardo Rocha gosta muito dele. Todo Tem uma mundo, galera que a Bebeto eu também gosto, dele. pô, eu também gosto. Ele é um cara legal. Ele se perdeu naquele momento ali. Dunga! Dunga. Vamos lá. Eu quero terminar, duas coisas. Futebol brasileiro hoje, Fluminense campeão da Libertadores, fantástico. Você estava com seu filho. Espetáculo. Seleção brasileira. Ando meio desanimado com a seleção brasileira, Galvão. Com toda a sinceridade. Por quê? Eu acho que a gente teve lá que atrás. Você ia sair daqui sem essa? Não, então. Eu achei que a gente teve lá atrás uma perda significativa que foi Ronaldinho Gaúcho, Adriano, próprio Kaká, duraram um pouco. A gente não teve um Neymar, por exemplo, quando apareceu, não tinha esses caras com as costas largas para ele primeiro fazer uma Copa com menos moral, para depois ele ir galgando e tudo mais, para ele ser o cara que é hoje. Tenho medo porque o Neymar, eu não vou dizer aqui... Do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano, não, mas o Kaká tinha que estar na Copa 2014. Pois é, tinha. Você quer ver como eu fui no Filipão comigo? Me chamou pra jantar na véspera da estreia da Copa das Confederações. Ele, Parreira, eu, João Ramalho. Você tava, Maroca? Não. Era eu, João Ramalho, ele Parreira e o meu amigo que voltou pra ser diretor de comunicação, Rodrigo. E aí, vai. E ele fala assim pra mim: que você tem alguma coisa errada? Vai começar amanhã. Eu falei, você me trouxe aqui pra isso, né? aí, tem. Eu acho que você tinha que ter convocado o Kaká. Não, sabe como é? O Parreira também explicou. Eu falei, pensa o seguinte. São 3, um grupo de 4, 3 jogos. O terceiro é com a Itália. Não quer de titular?
jogar meio tempo, deixa no banco, ele vai aceitar? Vai, claro, rapaz, um garotado, gente boa demais. Imagina assim, tá empatado e o Brasil precisa ganhar da Itália para classificar. Ou tá perdendo e precisa do empate para classificar. Com todo respeito aos outros. Você bota o Kaká no jogo, os italianos tremem. Aí ele parou, olhou e falou, porra, Parreira, não pensamos nisso. Mas não veio em 2014. Tinha que ter vindo. Eu também acho. Porque é isso que você fala, é o cara com a moral para ajudar os outros. Mesmo que entrasse metade do jogo. E eu acho que isso fez mal pra seleção pra caramba, assim, essa transição. Mas e agora de essa coisa líderes? com o Diniz, por exemplo? Neste momento eu sento você na cadeira da presidência da CBF. Eita! Faz pose aí, meu irmão. Faz uma pose aí. Isso. Fala mais. Agora é o presidente da CBF. Em que posso te ajudar? Não é ajudar, é decidir. Fala mais. É decidir. Você continua com o Diniz ou traz o Ancelotti? Eu vou com o Diniz até o fim. Você é um corajoso danado. Você foi aeroviário, você foi aeronauta, você trabalhou para viajar pela Arábia Saudita há trocentos anos atrás. Você foi barrado no rádio, você entrou no rádio, você foi barrado na televisão, você entrou na televisão, você foi aqualouco, você foi comentarista, você foi narrador, você agora é um apresentador, você agora é um show, mas você é muito mais doido do que eu. Prazer enorme. Então eu quero te agradecer demais a presença aqui. Obrigado, meu Valeu, velho. Galvão, Me deu adorei. Um abraço, bom demais. Quanto mais maluquice você fizer, melhor. Obrigado. Você é muito bom. Vamos lá. O que o João Pedro tá falando aí? Que, João Pedro? Falei que isso aí pra rolar crédito é uma maravilha. Ah, é verdade. Porra. As letrinhas subindo. Se rolar crédito em cima da gente aqui, alguém vai ser demitido, pô. Sacanagem. Valeu, Obrigado, garotão. meu querido. Obrigado, Galvão. Como Obrigado eu mesmo. digo sempre. Fui! Fui. Não há nenhuma possibilidade de terminarmos o nosso Fala Galvão de hoje sem você cantar alguma música. Sério? É, Meu Deus do céu. vou te dar até 3. 1, 2, 3. Era dia de carnaval. E daí? Carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembro anunciou. Ai, Portela! Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Vamos! Ah, minha Portela, quando ouvi você passar, senti meu coração apressado, todo o meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul. Era de não onde? era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Ai, 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 ai. Pra você e pra Paulinho da Viola. Ô, Paulinho. Beijo a todo mundo do samba.